Último capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 12. Que broto, que viço, que frutos! Quando eu era criança, sonhava com o dia em que fosse jovem e pudesse realizar duas coisas: namorar e cursar faculdade. Hoje eu vejo o quanto existe além desses dois ideais e louvo a Deus por estabelecer metas que se estendem bem mais longe. Porque se Cristo não voltar ou me levar antes, poderei junto com meu esposo ser uma pessoa moldada para anos de experiência e alegrias no serviço cristão, recebendo a visita de filhos casados e netos para juntos trocarmos ideias e recordações. Será o tempo de colher os frutos de uma longa vida ao lado do Senhor Jesus. Imagino que esses serão os anos mais felizes de todos, pois disporei de mais tempo e muito mais experiência que me capacitarão a caminhar, compartilhar com os outros com maior profundidade. Escrevi o parágrafo acima em 1979 e ao transcrevê-lo hoje percebo que já estou vivendo nesses anos dourados, pois os filhos adultos são servos do Senhor e já temos 2 netos, um bom começo. Mas ainda tenho sonhos e os sonhos antigos, muitos ainda não realizados, continuam vivos. Descubro que, embora esteja colhendo frutos hoje, não é hora de parar e pretendo melhorar a produção para o futuro. A Bíblia muito nos fala sobre frutos e certamente é válida a aspiração de colher frutos de uma vida pautada pela abundância de Cristo. Mas ao examinar alguns trechos da palavra, descobri várias aplicações para o nosso aqui e agora, seja lá qual for o estágio da vida em que nos encontramos. Deus quer que nossa vida produza frutos no presente. Ainda estou longe de ser a idosa e sábia esposa de pastor jubilado, cujos filhos e netos também andam na verdade. Tenho muito que aprender. Se no momento estou em pé na vida cristã, preciso cuidar para que não caia. 1 Coríntios 10:13. Pois as provações continuam vindo e o aprendizado na vida cristã é árduo. Então, 2 coisas têm que estar em nossas mentes. Primeiro, mesmo agora tem que haver frutos em nossa vida. Segundo, os frutos futuros dependem muito do que se faz hoje com a planta. Para falar sobre frutos, podemos observar o primeiro salmo, que compara a vida do justo com uma árvore. Voltamos mais uma vez ao que diz a palavra, porque, sem dúvida, a essa altura do livro estamos certas de que temos de ser pessoas diferentes do curso desse mundo. Curso no sentido de escola, modo de moldar o pensamento e educar a vida, e curso no sentido de leito e rumo de um rio que corre, ora sobre pedras, ora sobre areia fina em direção ao mar. Um sermão nitidamente gravado em meu coração desde a adolescência foi baseado nesse trecho. Ouvi aos 14 anos e o pregador o tirara de um livro de Spurgeon. Meu marido aprendeu e transmitiu o mesmo sermão que tocou a vida de outro jovem, que por sua vez o transmitiu a outros. O sermão fala do homem firme, frutífero e feliz. Hoje o aplico à mulher cristã. É firme no que não faz, não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como cristã, em que conselho ando eu? Quando em Pentecoste Pedro pregou o seu aprovado sermão de prova, Atos 2:14-36, disse que Jesus nos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Verso 23, demonstrando o fio escarlate da redenção em toda a história de Israel. No final de sua última viagem missionária, ao despedir-se dos irmãos de Éfeso, Paulo declarou: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos 20:27. Procuro orientar minha vida pelo conselho de Deus ou pelos conselhos mundanos, por mais bem conceituados que sejam. É importante que se estude algo da psicologia da criança, por exemplo, para lidarmos mais eficientemente com os nossos filhos. Mas a base para a educação deles tem que ser dada pela palavra de Deus, o crivo pelo qual passam todos os conselhos. A mulher bem-aventurada, abençoada, é da mesma forma.
Firme no que faz, seu prazer decorre da palavra de Deus e não dos valores temporais. Assim, ela tem condições de se firmar de modo inabalável. Agora chegamos à figura poética que tanto aprecio. Tomo a liberdade de aplicá-la diretamente à mulher. Ela é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. É junto à corrente de água viva que quero ser plantada. Só assim poderão fluir rios de água viva do meu interior. João 7,38. O Salmos 92 diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Versos 13 e 14. A esposa do pastor, mais que qualquer mulher, se encontra plantada na casa do Senhor, e a promessa de que ali florescerá, de que ainda na velhice dará frutos, é uma preciosidade. O profeta Jeremias, no capítulo 17, 5 ao 10, ao descrever o pecado de Judá, diz que a pessoa cujo coração se aparta do Senhor será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você já esteve nessa? Ou talvez ainda esteja no deserto? Logo a seguir, Jeremias cita os Salmos 92, acrescentando mais alguns detalhes importantes para nós. Bendito o homem e a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando eu escrevi este livro, morávamos em Brasília e eu observava muita vegetação, porque estava planejando e plantando o meu jardim. Por isso eu percebia que a seca no cerrado nos faz conhecer o que é um deserto, que as árvores retorcidas parecem servir só para o fogo e que a umidade do ar aqui é tão baixa quanto a do deserto do Saara. É fato que, se quisermos que qualquer planta sobreviva, temos que dar muita água. Certa vez, sobrevoei o planalto central na seca e dava para saber exatamente onde havia ribeiros e fios d'água. Onde havia vegetação verde, as plantas esturricadas pelo sol não estavam próximas a correntes, mas uma vez que chegam as chuvas, tudo brota e floresce. Jesus se comparou a uma outra planta e nos disse que fazemos parte dela. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo o que dar fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenha falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 1 ao 5. É firme no que faz. Todo o capítulo 15 de João tem joias importantes para a pessoa que deseja ver frutos em sua vida. Embora seja um trecho bastante conhecido, precisamos conhecê-lo melhor. No versículo 8, vemos que Deus é glorificado quando produzimos frutos e é assim que mostraremos que somos discípulos. Não resta dúvida de que nossas vidas não foram plantadas apenas para enfeitar os átrios do Senhor. Fomos salvas para produzir frutos. Nesse trecho, Jesus não está falando a estranhos, mas aos discípulos que desenvolveram ao longo de 3 anos de ministério maior intimidade com Ele, e a todas as gerações de discípulos que o seguiram. Portanto, o segredo de frutificar é estar nele. Sem Jesus,
Não produzimos nada, sem ele não somos nada, apenas varas secas e enrugadas prontas para serem lançadas ao fogo. Devo dizer aqui algumas coisas sobre a segurança do crente. Quando Jesus diz que quem não está nele será cortado, não está falando do crente, mas do que não o é. Veja também Mateus 15:13. O ramo que está nele, mas que não está produzindo, é tirado de lado, e mesmo que produza é podado para que produza melhor. Isso não faz referência a um suposto perigo de perder a posição de filhos. Vida eterna é eterna, imperecível. Ninguém pode nos arrancar da mão de Deus. Veja João 10:28. Quando permanecemos no amor de Cristo, temos em nós a permanente alegria dele, seu gozo completo, e podemos amar uns aos outros. Versos 11 e 12. Esse amor não é uma opção, é um mandamento, o mandamento de Cristo. No entanto, muita gente tenta caracterizar o cristão pelo que faz ou deixa de fazer. Sem dúvida, o crente deveria ter uma vida diferente, pautada na palavra de Deus, sendo firme no que faz e no que não faz. Mas aquilo pelo qual seremos conhecidos como discípulos é o amor. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. O outro fator interessante é que a permanência em Cristo e os frutos resultantes disso estão ligados à resposta de oração. Deus sempre responde às orações, mas só estamos prontos a entender as respostas quando estamos ligados a Ele. O versículo 16 de João 15 relata as seguintes palavras de Jesus: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O versículo 7 também diz: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Portanto, em Cristo temos resposta à nossa oração e não existe verdadeira vida de oração separada dele. Dessa forma, a capacitação para a produção de frutos, a permanência dos frutos e a resposta às orações dependem todas de Jesus, que nos escolheu e nos amou desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Jesus afirmou que tal vida não é fácil. A pessoa que permanece nele será perseguida. Se o mundo aborreceu a Jesus, podemos nós querer que todas as pessoas nos aceitem? Mas, por isso, Jesus prometeu aos seus seguidores a vinda do Consolador, o Espírito Santo, e a promessa foi cumprida. O Espírito veio habitar a igreja no dia de Pentecostes. Hoje, todo filho, toda filha de Deus, salvo por Jesus, é a habitação do Espírito Santo, e é Ele que nos capacita para a frutificação. Preocupamos-nos muito com o trabalho que a mulher há que não tem nada para fazer, especialmente se for esposa de pastor? Mas muitas vezes, mesmo no trabalho cristão, estamos apenas apresentando obras da carne, não o fruto do Espírito. Outro ponto. É feliz. Quais são esses frutos? Ou melhor, qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em outra época, distanciadas de Deus, nós só podíamos produzir coisas más. Se éramos plantas ou árvores, éramos ervas daninhas e venenosas. Agora, porém, Deus nos transplantou do reino das trevas para o reino da luz e transformou até mesmo a nossa natureza, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9. Ele também deseja nos apresentar cheias do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. Acredito estar escrevendo a mulheres que desejam ardentemente apresentar bons frutos, frutos de amor, alegria e paz. Então, temos eu e essas mulheres certezas de que se apresentássemos em nosso lar apenas o fruto do Espírito, ele seria uma verdadeira casa construída sobre o monte, em que luz nenhuma se apagaria. Nós nos frustramos quando não temos esses frutos e por vezes desanimamos.
Uma filha de pastor exclamou certa vez: "Como é que eu vou querer ser crente se meu pai e minha mãe vivem brigando, não tenho um momento de paz?" Seus pais eram genuinamente convertidos, só que quando perceberam não possuírem frutos dignos de Jesus, desanimaram e negligenciaram por completo a palavra. Foi um círculo vicioso. A negligência da Bíblia fez com que desapontassem pouco o fruto do Espírito, e a ausência de frutos fez com que desprezassem ainda mais a palavra de Deus, resultando em comodidade. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. Ele deseja que produzamos muito fruto e que nosso fruto permaneça. Aqui não há lugar para meia dedicação ou um pouquinho de fruto de Deus e alguns frutos da carne. Portanto, permanecer nele é participar totalmente de sua vida, porque quando fomos enxertados na videira verdadeira, passou a correr em nós a sua ceifa. É Ele que extrai da terra o alimento, e é Ele mesmo que sacia nossa sede. Então vivemos nele e para Ele. Por isso o crente não vive isolado, mas participa da vida de Cristo e da dos demais cristãos. Conversando com esposas de pastores em diversos lugares, percebe-se que um dos seus grandes problemas é a acentuada solidão em que vivem, porque às vezes se preocupam com o problema dos outros e não têm com quem se abrir sobre os seus próprios. Tem que haver na vida dessas servas de Cristo e, consequentemente, nas de seus maridos e suas igrejas, um despertar para o que Deus realmente quer de nós. Não é o nosso trabalho cristão, por melhor que ele seja, o que Deus deseja, mas nossa permanência nele para que nasçam de nós frutos abundantes. Isso implica a independência de Deus nas suas três pessoas. O Pai é glorificado quando nós damos frutos, o Filho nos capacita para isso e é o noivo em cujo amor florescemos. E o Espírito da verdade dá testemunho de Cristo. João 15, 26. Estamos produzindo frutos agora? Se não, a ordem é confessar nossa falta a Deus e nos submetermos à sua purificação, mesmo que ela seja dolorida, mas talvez estejamos sofrendo a disciplina do Senhor em nossas vidas de esposas. O autor de Hebreus 12, inspirado pelo Espírito, escreve nos versículos 10 a 13 sobre isso. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isto confirma o que Jesus disse, relatado em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Tiago 3:17 e 18 completa nosso quadro dos frutos com essas palavras. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, como teremos bons frutos futuros, semeando agora em paz com a sabedoria do alto? Isso se aplica às nossas vidas espirituais, ao nosso relacionamento com Deus. Aplica-se também à nossa vida familiar, porque isso tem muito a ver com a nossa vida como esposas e resultará em influência positiva nos nossos filhos. Será também observado em nossa vida profissional e se refletirá em nossa igreja. Conhece alguma velhinha viçosa? É um refrigério raro, observa uma pessoa assim. Desejo ser dessa forma, mesmo na velhice, cheia de seiva e de vedor, recolhendo os frutos de uma vida em amor no Senhor, com respeito de todos que me cercam. Mas é válido esse desejo se a glória for de Cristo e de Deus Pai. Na velhice ainda dar frutos? Sim, e você também, porque fomos plantadas na casa do Senhor, eu e você, esposas de pastor. Não temos mérito algum em nossa condição de esposas, e nem em simplesmente ser mulheres cristãs. Porém, se com Cristo morrermos para nossa própria vontade e buscarmos pautar nossas vidas sobre Ele, Jesus Cristo, obteremos uma farta colheita. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Viver a nossa vidinha ou morrer para viver a vida abundante e frutífera de Jesus Cristo? Qual a escolha? E assim terminamos esse último capítulo. Depois dele nós temos o pós-fácil. Espero você no próximo capítulo. Abraço e até logo mais.